Está conectando também o Face. Isso, já está no Face. Tá ok, Maria Cláudia. Então eu vou fazer a mediação. Oi, gente, tudo bem? Sabe se a Vanessa já conseguiu entrar? Ou ela está entrando? Kelly. Deixa eu Acho que ela está tentando. Tá. Bom, deixa eu iniciar então esse negocinho também. Olá, gente, tudo bem? Enquanto a Vanessa vai entrando, a gente cumprimenta já as pessoas que estão já nos aguardando. Aguentem mais um pouquinho, Vanessa. E enquanto ela vai dando o ar da graça, já vou apresentando para vocês o pessoal que está aqui hoje. Hoje nós vamos falar então sobre, relações de família e violência doméstica. E nós teremos aqui as professoras Simone Tassinari, Ana Paula Mota, a Vanessa, que está chegando, e o professor Jamil. Eu vou dar uma verificada só, se está tudo bem com a Vanessa. Senão a gente já pode... Talvez permissão, Kelly. Normalmente, a gente ainda está num limite baixo. Não tem nenhuma permissão aparecendo, pelo menos por enquanto. Kelly, só lembra de gravar. Sim, sim. Assim que iniciar, eu já gravo. Obrigada por lembrar. A internet dela está falhando. Eu vou propor para ela, então, pelo WhatsApp, que a gente pode ir iniciando e ela vai entrar assim que for possível. Pode ser? Para a gente ir trabalhando? Pode ser. Bom, ela não está respondendo ainda. Deixa ela entrando aí. Se vocês não se importarem, podemos fazer assim? Eu peço desculpas por Jamil e Simone, mas eu esqueci a ordem que a gente tinha combinado. Vocês me lembram? A primeira, professor Jamil, professora Ana Paula, professora. Ok, muito obrigada. Bom, como nós havíamos combinado, então, cada um dos professores terá 10 minutos. E depois a gente abre, então, para perguntas que forem apresentadas aqui no chat, ok? Então, boa tarde a todos. Agora eu vou iniciar essa gravação. Iniciando a gravação. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje, então, nós vamos falar sobre relações de família e violência doméstica. Sem muita enrolação, apresentar apenas os professores, todos os professores queridos da nossa casa, a professora Simone Tassinari, a professora Ana Paula Mota, a professora Vanessa, que está entrando aqui um pouquinho, e o professor Jamil. O foco nosso é, com uma abordagem interdisciplinar, tratar desses temas que são tão importantes e tão delicados nesse período de quarentena. Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Simone, por favor. E claro, eu vou pedir para os demais tirarem o microfone para daí não ter nenhum tipo de interferência. E se ficarem mais à vontade, eventualmente eu vou tirar a câmera, tá? E a gente vai tocando. Pode ser? Por favor. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre as questões de família e essa quarentena, essa pandemia que nós vivemos. E eu e o professor Jamil, nós conversávamos e nós vimos que tem 3 assuntos muito interessantes e muito pulsantes, assim, relacionados ao direito de família e sucessões. O primeiro deles é a questão da própria convivência familiar, porque em época de afastamento, como é que a gente convive? É a grande questão.
O segundo deles diz respeito aos alimentos, que é uma outra decorrência que é um pouco reflexa, mas que vai acabar nos afetando significativamente o direito de família, seja porque, de um lado, as pessoas vão ter um decréscimo patrimonial em função da crise, ou por outro, vão ter um aumento de necessidade alimentar, e por último, a questão do testamento, uma vez que os testamentos particulares, eles necessitam testemunhas, e como que a gente faz para colher essas testemunhas? É possível fazer um testamento, então, nesse momento? Primeiro eu vou começar com a questão da convivência, daquilo que eu percebi da convivência. Nós temos algumas decisões bastante interessantes no país que têm restringido a convivência e direcionado a convivência familiar para os meios telepresenciais, como estamos fazendo aqui. E aí, pude encontrar 3 tipos de argumentos para isso acontecer. O primeiro é o risco para as próprias crianças e adolescentes. O segundo é o risco com quem as pessoas estão convivendo, então os idosos ou os parentes que estão em situação de risco, e aí por isso as crianças não vão exercitar a convivência por conta desse risco. E o terceiro argumento, que é um argumento bastante interessante, que vem junto com o primeiro, é a questão do risco enfrentado pelas pessoas que estão em linha de frente dessa situação do Covid. Então, nós temos aí alguns anúncios que podem ser preocupantes, somente para a gente refletir. Uma médica da linha de frente num hospital público de Miami que teve a guarda retirada de uma criança de 4 anos porque ela é chefe da equipe que entrava em contato. Então, de um lado aí um risco de contágio efetivo, porque ela estava na linha de frente, e de outro a circunstância da criança. Alguns países estão dando um tratamento um pouco diferente do que a gente tem visto aqui no Brasil. A Itália, por exemplo, tem admitido como exceção essa situação da convivência e tem admitido que os pais vão ao destino das crianças para exercitar a convivência. E a Espanha utilizou um termo que eu achei bastante interessante no ato deles, que é generosidade nesse momento. E tem permitido que apenas um dos pais se desloque até o local em que está a criança e passeie pelo quarteirão. Achei isso bastante interessante, só para a gente refletir sobre isso. Nós temos 2 projetos legislativos que estão tentando e atinentes a tratar de família e sucessões, na minha opinião, projetos que são apressados e duvidosos, talvez até questionáveis com relação às pressas com que eles foram propostos. Quais são eles? É o PL 1179 e o PL 1627. O PL 1179, ele previu a prisão domiciliar do devedor de alimentos, praticamente acabando com a prisão em regime fechado que nós tínhamos no CPC, e a prorrogação de prazos para abertura de inventário somente. Mas o PL 1627, ele tem uma proibição de visita aos avós, simplesmente peremptório na proibição, tem a fixação de convivência familiar somente por meio telepresencial e prioritário. E aí eu fiquei me questionando, a população de baixa renda faz como com a cota do 3G limitada, né? Eu tenho lá um determinado volume de dados e aí se eu fizer exercício de convivência familiar no primeiro dia do mês, eu não faço mais nada com uma banda do meu celular. E aí outras questões bastante questionáveis relacionadas aos alimentos, que é a pandemia como sendo motivo determinante para a redução da pensão. E aí eu pergunto para vocês se Covid pode ser utilizado como motivo para reduzir pensão. E eu acho que o professor concorda comigo que Covid não é motivo para reduzir pensão. Covid é circunstância de domínio público capaz de atentar ou de ir contra o binômio necessidade e possibilidade, ou seja, uma circunstância que é capaz de influenciar o binômio, mas Covid não pode servir para uma pronta e rápida redução de verba alimentar, porque ainda temos regras vigentes com relação a binômio. E aí eu chamo a atenção desse segundo PL, que eu vou repetir o número para quem não anotou, que é o 1627, que ele tem um regramento bastante duvidoso também, que prevê o congelamento de até 30% da prestação alimentícia e o pagamento
dessa pensão devida nos 120 dias subsequentes. A justificativa de quem propôs esse PL é dar um limite ao juiz para que o juiz, por conta da Covid, não reduza os alimentos bruscamente e encontre um limite de 30% para isso acontecer. E aí eu jogo para o professor Jamil como é que fica esse assunto aí, com uma previsão de congelamento drástico da pensão alimentícia, sendo que as pessoas comem mais dentro de casa, não sei vocês, mas as minhas bochechas, os meus bracinhos estão gordinhos por aqui. E por último, esses projetos de lei também pretenderam criar uma ratificação do testamento ou uma influência no plano da eficácia, como se fosse uma caducidade, quando as pessoas fazem então o testamento. Na época da Covid, elas precisariam ir ratificar o ato sob pena de perda da eficácia. E eu também levanto a bola para o professor Jamil, para que a gente possa discutir e encerro minhas considerações por aqui, até porque a gente vai conversar mais até o final. Obrigada, pessoal. Considerando, então, que a professora Simone deixou 3 minutos, a gente tem 3 minutos para distribuir na sequência. Então, vamos passar a palavra para o professor Jamil, e ele pode aproveitar, então, esse momentinho a mais para falar com a gente. O pessoal me pediu para minimizar, ser melhor a pessoa que fala. Eu não estou conseguindo fazer isso no Face, então eu só peço desculpas, tá? Eu vou aprender. Tá? Professor Jamil, por favor. Boa tarde a todos. Quero dizer uma saudade imensa das aulas, uma saudade imensa dos alunos. Vejo vários presentes aqui. E também digo que os 3 minutos que a professora Simone deixou para mim, não é verdade, professora Simone? Foi para mim, então. E são inúmeras as discussões. E realmente as preocupações são gigantescas, né? Nós estamos numa mudança, mudamos o nosso comportamento, e essa mudança toda que veio vai ter que, de alguma forma, servir para que a gente possa se adaptar a essa nova realidade. As preocupações são várias. A preocupação com o idoso é uma preocupação séria. Recentemente vi que na Itália houve até lamentavelmente, uma certa escolha no atendimento ao idoso nos hospitais pela falta de respiradores, o que deverá acontecer, infelizmente, brevemente aqui no Brasil, considerando especialmente o comportamento das autoridades governamentais no que diz respeito ao isolamento. Isso é uma coisa muito séria, nós temos que nos preocupar realmente com isso, e quero lembrar sempre que o Estatuto do Idoso fala que o atendimento à saúde é prioridade ao idoso. Não é um atendimento como a qualquer outro que tem direito à vida, mas é um atendimento prioritário. E tenho certeza que se a população que tivesse em risco fosse a população jovem, por certo, os idosos estariam nos cuidando muito mais do que nós estamos cuidando a eles. Vejo isso com uma preocupação enorme, por isso que resolvi fazer esse destaque rapidinho. Muito bem, outra preocupação grande também é a da professora Vanessa, vai tratar da questão da violência contra a mulher. Eu não ia tratar desse assunto, mas vejo que ela não está presente, acho que é importante eu e a professora Simone retomarmos isso, em especial diante do acontecimento de ontem aqui em Porto Alegre, que relembrou mais uma vez a vulnerabilidade, ainda a cultura do machismo, a cultura da agressão contra a mulher, e isso é um perigo extremamente grande e grave, e nós temos que cuidar dos nossos vizinhos. Nós temos o 180, temos o 190, com 2 canais de denúncia, temos que ficar atentos, temos que nos meter, sim, na vida dos vizinhos. Essa é uma preocupação verdadeira e que vocês têm que levar muito a sério. Lógico, não se metam demais, né? Como diz o filósofo contemporâneo Michel Teló, nem todo ai do vizinho é confusão, né? Isso também tem que cuidar, mas, de certa forma, é importante levarmos a sério. Esse evento que aconteceu ontem em Porto Alegre que me parece assim, um sinal de que nada mudou, de que as coisas ainda podem ficar piores. Com relação ao testamento, o professor Simone e demais colegas e alunos, os que estão na assistência, nós temos uma hipótese de testamento particular, que é lá do artigo 1879 do Código Civil, que trata de um testamento particular em circunstâncias excepcionais ser realizado sem a presença de testemunhas.
Bom, aí nós temos uma hipótese para ser utilizado, se for esse o desejo de alguém, fazer um testamento numa circunstância como essa, estiver isolado ou não tiver condições de chamar testemunhas para afirmar o testamento particular, então o testamento particular seria feito declarando-se na cédula as condições excepcionais de sua confecção, e a partir daí, então, o testamento poderia claramente ser validado posteriormente. Nós temos até casamento para quem não quer testemunha, aliás, com testemunha, mas quem não quer ir no cartório, quem não quer sair de casa, temos até um casamento para ser realizado em casa, se esse for o desejo, ou o último desejo, ou o primeiro desejo de alguém. Mas com relação às questões levantadas muito bem pela professora Simone, eu queria dizer, com relação aos alimentos, três preocupações fundamentais. Primeiro, lógico, quem tem contrato de trabalho e recebe um salário mensal, é evidente que esse não tem alteração dos alimentos. Se ele é descontado um percentual de 20% e o salário dele for reduzido, será reduzido 20% do que ele receber. Então, se for aplicada a medida provisória de redução salarial ou suspensão do contrato de trabalho, isso terá reflexo direto nos alimentos automaticamente. Agora, aquele que não é assalariado, mas que, em razão do decreto governamental, não tem condições de abrir o seu... acho que entrou a professora Vanessa. Não tem condições de abrir o seu comércio, o seu serviço, enfim, não tem condições de trabalhar, logicamente que esse sim, como bem disse a professora Simone, justamente porque a possibilidade dele diminuiu, ele tem condições de revisar. Só que essa revisão, gente, isso é muito importante, não pode ser uma revisão verbal, não pode ser uma revisão combinada por telefone. Isso tem que ser documentado. Sob pena de amanhã você ser executado pelas diferenças não pagas numa eventual discussão, se houve mal-entendido, se ficou essa dívida para trás ou não. Então, se houver alguma diminuição em consenso entre as partes, essa diminuição tem que ser documentada. Uma diminuição verbal não tem eficácia. É muito importante que se pense nisso, porque, logicamente, embora às vezes não se possa constituir um título executivo, é possível que isso se faça através de um e-mail, através de um WhatsApp, através de alguma forma que se possa demonstrar depois ao juiz que houve manifestação de vontade direcionada naquele sentido. Então, acordos verbais não têm validade. Se puder constituir um título executivo, tem a hipótese do título executivo extrajudicial, ou seja, um acordo firmado pelas partes e pelos advogados, ou por mediadores ou conciliadores do tribunal, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria. Quem você tiver acesso, lógico, tente montar esse documento, porque isso me parece uma segurança importante nessas ocasiões. Com relação à prisão, gente, nós temos que pensar três questões que me parecem fundamentais também. Primeiro, o regime prisional. Ora, nós temos um caso em Uruguaiana, de março de 2020, e depois eu coloco o número do acórdão para vocês ali no chat, em que o desembargador Carlos Duro, da 7ª Câmara Cível, entendeu que, como era Uruguaiana, e Uruguaiana não tinha casos, isso em 26 de março, não tinha casos relevantes, não transformou a prisão, quer dizer, contra aquela resolução do Conselho Nacional de Justiça, não transformou a prisão em prisão domiciliar, como era o pedido do habeas corpus. E em outro caso, aí já em 7 de abril, um caso de Santo Antônio das Missões, a desembargadora Sandra Brizolara, também da 7ª Câmara, fez o contrário, transformou a prisão em prisão domiciliar para o cumprimento da dívida. Creio que aqui nós poderíamos, isso seria um projeto interessante, aqui nós poderíamos montar um sistema híbrido processual, em que nas situações em que a execução fosse solicitada sob pena de prisão, neste período ela passasse a tramitar sob pena de penhora para tentar obter de alguma forma do devedor algum crédito e que, após esse período de quarentena, ele pudesse retornar ao rito processual originário. O que não é possível pelo CPC, já que se você opta por um rito ou transforma o rito prisional por penhora, não tem como retornar atrás, mas nesse momento seria interessante algo nesse sentido para facilitar o período de quarentena. Com relação à convivência familiar, isso eu vou ver quantos minutos eu já ocupei aqui me faltam 2 minutos ainda. E com relação à convivência familiar, logicamente que a convivência não pode ser prejudicada se não houver risco. E não é um risco abstrato. Esse caso da professora Simone é emblemático. Uma pessoa trabalhando na linha de frente dentro do hospital, evidente que o risco é absoluto.
Agora, só porque existe esse risco, não se pode absolutamente impedir a convivência dos pais com a criança. E uma convivência física dentro do possível. Com os avós, a situação é mais arriscada, exatamente pelo que dizem, de que as pessoas com maior idade têm uma dificuldade maior em relação a essa doença. Mas os demais, não, os demais têm que garantir essa convivência. Essa convivência deve ser dentro daquilo que for possível, até uma guarda alternada, até um período com um período com outro. Especialmente porque nesse período a criança, por exemplo, não tem colégio, não tem outras atividades como natação, karatê, balé, aqueceu, atividades extra-classe. Então, a convivência tem que ser garantida. Nesse sentido, tem uma outra decisão, que também vou colocar os números depois ali no chat, do desembargador Carlos Duro, de 15 de abril, da 7ª Câmara Civil, onde ele garante a convivência presencial. Porque dentro da convivência presencial, com os devidos cuidados, não vejo maior problema. Acho que o maior prejuízo da criança é não conviver com os pais. Creio que nós temos que pensar nisso e resistir duramente a todas essas questões. E aí vamos, com certeza, mudando o nosso comportamento e sobreviver. Era isso, professor. Esse pessoal está muito comportado, estou bem feliz. Ainda sobrou mais uns minutinhos. 23 segundos, professor. Bom, então agora nós passamos então a palavra para a professora Ana Paula, mas antes disso eu só quero dar as boas-vindas para a professora Vanessa, que conseguiu entrar. Fico bem feliz. Então, professora Ana Paula, por favor. Tá bom. Boa noite, boa tarde a todos e todas. É uma imensa alegria poder ver os colegas aqui e, como disse o professor Jamil, a gente tem muita saudade da convivência e imaginar os alunos aqui quando vendo os nomes, né, que estão nos vendo agora. Professora Kelly, eu preciso que me avise, assim, quando faltar uns 2 minutos por aí. Me tocou tratar sobre o tema da violência com enfoque na questão das crianças e adolescentes. Mas eu pensei, digamos assim, vou trabalhar aqui com vocês, primeiro de uma perspectiva do que é a violência, como que ela se está nesse contexto que a gente está vivendo, para daí dizer para vocês um pouco do que vem sendo tratado em termos de aumento de violência, em nível de informações ainda muito pouco concretas e muito pouco científicas, né? Mas impressões dos órgãos, das pessoas que estão trabalhando com esse assunto. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que tem um autor que eu acho que se aplica muito a esse momento que a gente está vivendo, que é o Unit Beck. Ele diz que nós vivemos uma sociedade de risco. Em linhas gerais, ele está fazendo uma metáfora à questão do meio ambiente, por exemplo, dizendo que quando acontece uma catástrofe no meio ambiente, ela atinge a todos de alguma forma, mas ela vai atingir a todos dependendo do lugar social de cada um, dependendo do grau de vulnerabilidade de cada pessoa, de cada família, né? Então, quando acontece uma enchente, bom, a enchente vai atingir a todos, mas quem tem uma condição de moradia melhor vai se proteger melhor, e quem não tem essa condição vai sofrer mais as consequências. Eu acho que nada mais do que esse momento que a gente está vivendo com essa referência para que se pense, né? Ou seja, não estamos todos vivendo da mesma forma a pandemia. Depende das nossas vulnerabilidades, depende do nosso lugar social. E quando a gente fala de violência, a gente fala de grupos sociais mais vulneráveis à violência, não de hoje, de sempre, né? Do histórico de condições que esses grupos têm para enfrentar a realidade e se constituir, não por sua, digamos assim, escolha ou vontade, mas na condição de vítimas de violência, né? E violência é um conceito muito amplo. Os autores têm muitas formas de definir violência. A gente poderia dizer que a violência ela tem dimensões que vão do plano estrutural da sociedade, do plano econômico, do plano das políticas públicas, da estrutura da sociedade. Uma outra dimensão que eu poderia dizer é a dimensão cultural, o professor Jamil chegou a falar um pouquinho disso, ou seja, há públicos mais vulneráveis porque há autorizações sociais de violência, a criança
é um deles, a mulher é o outro deles, né? A gente poderia dizer a população LGBT é o outro deles. Historicamente, a gente pode dizer que o povo, povos, né, como os judeus, por exemplo, na época da Segunda Guerra, do Holocausto, foram populações mais vulneráveis. Então, há elementos culturais que estruturam, digamos, uma vulnerabilidade das vítimas de violência, né? E isso não deixa de existir aqui nesse nosso momento. Há um outro plano, que é o plano intersubjetivo das relações das pessoas dentro das instituições, na sociedade, e ainda um outro plano que a gente poderia dizer individual, né? Os problemas, as patologias que as pessoas individualmente têm. Então, em todo esse contexto geral de violência, dá para a gente fazer um paralelo com o que pode estar acontecendo nesse momento em específico, né? Eu costumo usar uma ideia de explicar a violência como como uma ausência de palavra, né? Quando não há condições de verbalização de vontades, de sentimentos, de impulsos, né? Quando as pessoas não conseguem tratar de forma verbal das coisas que afetam a elas. E aí parte-se para uma linguagem corporal, de subjugação do outro, né? De imposição de uma vontade, de imposição de um sentimento, de imposição de uma agressividade, né? Então, no contexto mais amplo de tudo isso, a gente pode dizer, por exemplo, que toda essa questão econômica que a sociedade está vivendo e vai viver de forma mais intensa, ela vai desencavar situações de estresse entre as pessoas, situações de perda de emprego, e diga-se de passagem, de perda de emprego de pessoas mais vulneráveis, aí eu posso dizer das mulheres, em especial das mulheres negras também, que são a população já na nossa faixa de trabalho com renda mais baixa, né, de salários de trabalho com condições econômicas mais baixas, né? Então vai afetar de forma mais intensa essa população de subemprego, que não tem as alternativas, não chega a ser atingida, é atingida nesse momento, beneficiada com atraso, nós estamos no final já do mês de abril, dos programas sociais do governo, mas ela não consta naquelas outras populações que estão, por exemplo, protegidas por redução de contratos de trabalho ou suspensão de contratos de trabalho, mas que terão, depois da pandemia, quando as empresas começarem a voltar, terão garantia de emprego por um período, né? Então, a população mais vulnerável não terá essa condição de trabalho, provavelmente. Vai demorar mais tempo para ter isso. E nisso vai se atingir mais as mulheres, né? Eu andei olhando os dados de contaminação e as mulheres e as crianças, de fato, não são a população mais contaminada e que mais morre. Mulheres e homens não tem uma diferença muito grande, mas tanto no mundo quanto aqui no Brasil, os infectados e mortos têm sido mais homens do que mulheres. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, um dado que eu acho que vai acabar sendo relevante, que é a quantidade de profissionais da saúde afastados, que nisso são a grandíssima maioria mulheres, né? Então, as mulheres que são enfermeiras, auxiliares de enfermagem, uma profissão eminentemente feminina, um corte de gênero aí significativo, estão sendo afastadas em um maior volume. Quando uma mulher é afastada do emprego, assim como quando uma mulher é presa, a consequência deste processo social, ela atinge uma parcela maior de pessoas à volta dessa mulher, né? Que são as crianças, que são as crianças vulneráveis a situações de violência, né? Então, além dos que ela deve cuidar, por exemplo, dos idosos, né? Então, a gente tem um contexto de uma pessoa muito chave no contexto familiar, que são as mulheres, né? As famílias brasileiras são chefiadas em torno de 40% por mulheres hoje, que não contam com a figura masculina dentro do contexto de casa. Então, essa população, ela pode não ser a mais atingida nesse primeiro momento, mas os efeitos de afastamento do trabalho e de condição econômica dessas mulheres vai atingir uma parcela maior de pessoas em condição de vulnerabilidade, tá? Bom, do plano econômico, eu diria que é isso, assim, a gente vislumbra pessoas mais afetadas nesse grau de vulnerabilidade. No plano do convívio,
um grau de violência que, a partir daquele conceito que eu falava de dificuldade de lidar com a palavra, as pessoas têm, pode, ou que muitas pessoas estão falando nesse momento, ainda não é dado de pesquisa, mas assim, a convivência dentro da casa, pelo estresse gerado todo pela pandemia, pela circunstância de ausência de outros espaços de cada um, né? Casas menores, casas pequenas, espaços de, enfim, precários, tende a levar a um estresse maior daquilo que poderia ser tratado eventualmente com mais espaço, né? Com mais diversidade de tempo, o tempo que fica na escola, a possibilidade do trabalho, ou seja, as pessoas estão dentro da casa também os agressores. Estão dentro da casa também as pessoas que não conseguem usar a palavra, né? Ou seja, aqui, 2 minutos, aquilo que seria um estressor maior está presente. Por último, o suporte social à violência. Eu me espantei muito, pedi para os meus alunos, meu grupo de orientandos, fazer um levantamento nos conselhos tutelares daqui de Porto Alegre e de Gravataí em especial. E também temos um outro dado, que é o dado de Alvorada. E vimos nesses casos, embora toda a questão nacional e internacional está apontando maior violência, feminicídio, maior aumento de feminicídio, aumento de violência contra a mulher. Nós vimos nesse caso que os conselhos tutelares estão recebendo menos denúncias. Por que os conselhos tutelares estão recebendo menos denúncias, na minha leitura? Primeiro porque estão trabalhando em regime de plantão. Não estão trabalhando em regime regular. As escolas não estão trabalhando em regime regular. A escola costuma ser, na nossa estrutura, a primeira porta de entrada para a denúncia da violência contra a criança. Seja os abusos sexuais, seja a violência física. Aumentam, eventualmente, aparecem denúncias de negligência, de maus tratos físicos, mas casos de abuso não estão chegando no volume que chegavam aos plantões. Isso demonstra, na minha leitura, que a gente está subnotificando casos de violência. Assim como a gente está subnotificando casos de Covid, a gente está subnotificando casos de violência contra a criança nesse momento. Então, isso é ausência de suporte social para dar conta dessa tarefa, né? Já, por exemplo, em Alvorada, no plantão judicial de Alvorada, aumentou em 3 vezes o número de casos mais de violência, mulher e contra a criança. Desse universo, por exemplo, de 10 para 30 casos semanais, que aumentou, nós temos lá 10% de casos contra a criança, que também aumentaram na mesma proporção. Ou seja, provavelmente, quem recorre aos serviços de suporte é através da polícia, e da polícia para o judiciário. Então, também, a forma de lidar com essas questões, se está acontecendo pelo viés da intervenção policial e judicial, não pelo viés do sistema protetivo, né, de suporte à criança. Então, eu diria assim, que nós estamos vivendo um tempo de muita incerteza, ninguém sabe para onde a gente vai, né, já finalizando, né? O professor Tepedino, a professora Simone aqui, e o professor Jamil, que são da área de Direito de Família, mas eu, como sempre penso em trabalhar Direito de Família, vou recorrendo às minhas referências. Assim. Costuma dizer que a família existe em função da dignidade das pessoas que compõem a família, né? Então, pensar em família, a gente tem que pensar num suporte para a dignidade das pessoas, na condição de convivência, de afeto necessária para o desenvolvimento emocional saudável das pessoas. Então, família tem sentido como meio, não como fim. E o suporte, e a nossa Constituição trabalha, tanto no artigo 226, 227, 228, com a ideia de um sistema protetivo de pessoas. E, nesse momento, esse sistema protetivo está uma incógnita, né? Uma ausência, digamos, uma quarentena de sistema protetivo. Então, acho que é isso. Assim, nós não estamos, enquanto sociedade, dando conta daquilo que seria a nossa missão constitucional, que é a dignidade da pessoa dentro do contexto familiar. E assim encerro aqui, correndo para dar conta das ideias principais. Então, depois a gente segue debatendo. Ai, desculpa, eu tenho esse papelzinho chato de avisar do horário, tá? Bom, agora então a gente passa para a última fala, que é a fala da professora Vanessa, e a todos os presentes que quiserem fazer alguma pergunta, podem digitar tanto no chat do MConf, quanto lá no chat do Facebook, que daí a gente faz elas aqui.
ok? Então, professora Vanessa, contigo. Bom, gostaria de cumprimentar todos os meus queridos colegas de painel, professora Kelly, nossa coordenadora, professor Jamil, professora Ana Paula, professora Simone, tudo bem? Os nossos alunos e alunas que estão assistindo, os colegas também que estão assistindo. Bom, nesse curtíssimo espaço de tempo que nós temos, me coube falar um pouco sobre a questão da violência contra a mulher, especificamente, durante esse período da quarentena. Mas, para introduzir esse assunto, eu gostaria de citar alguns fragmentos de um poema, ou melhor, de um poema aqui, da Conceição Evaristo, tá? Que diz mais ou menos o seguinte, eu selecionei alguns fragmentos desse poema. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Então, com esses versos, né, dessa grande brasileira, dessa grande poetisa e autora brasileira, vamos introduzir esse nosso assunto, né, que não tem nada de poético, mas traz uma série de reflexões que merecem ser feitas nesse momento. Nós temos acompanhado, e a professora Ana Paula já adiantou isso, uma preocupação muito grande de inúmeras autoridades, porque está havendo, né, e o Poder Judiciário já tem conseguido quantificar em alguns estados isso, um aumento dos casos de violência contra a mulher, claro, contra a criança também, mas o meu enfoque aqui são as mulheres, durante esse isolamento social. Então, nós temos, por exemplo, dados do Ministério Público de São Paulo, de 24 de março a 13 de abril, foram registrados 8 feminicídios, em comparação com 3 feminicídios no mesmo período do ano passado. Então, mais do que dobrou. 66% dos feminicídios consumados ou tentados em São Paulo foram praticados dentro das casas das vítimas. As medidas protetivas de urgência naquele estado também cresceram em 29% em março desse ano, comparado com fevereiro desse ano. No Rio de Janeiro, de 70% a 80% dos registros que chegam no plantão judiciário envolvem violência doméstica contra a mulher. E houve um incremento de 50% desses registros durante o período da pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos dados consolidados ainda, mas a professora Ana Paula adiantou, né, algumas referências de comarcas específicas que também demonstram essa tendência ao aumento, né? O próprio presidente da República também mencionou uma preocupação em relação ao isolamento social e ao aumento da violência contra a mulher. Agora, a pergunta que eu faço é: será que a culpa é do isolamento social? É evidente que as tensões tendem a se agravar nos períodos de crise de um modo geral. Então, a gente tem aí que lidar com medo da morte, nós temos que lidar com dificuldades econômicas, especialmente as famílias em condição de vulnerabilidade social, a insatisfação com a permanência no espaço doméstico, mesmo para as famílias que têm maior conforto. Imaginem, então, para aquelas que vivem, né, em pequenos cômodos amontoados. Evidente que isso tudo é fator, e são fatores importantes de estresse e de aumento das tensões e dos conflitos familiares. Agora, normalmente, esses casos, esses episódios agudos de violência, eles vão acontecer com uma probabilidade maior entre casais que já vivenciavam uma relação abusiva anterior
à pandemia e anterior ao isolamento social. Então, com o isolamento, aumenta a convivência entre o agressor e a vítima, a convivência forçada, 24 horas por dia, e, consequente, elas se tornam muito mais expostas às agressões. Agora, evidentemente, que nós não podemos querer ou pretender substituir o risco da violência pelo risco da contaminação. Então, nem se discute a necessidade do isolamento social nesse momento, né? Que é um momento único, tem sido comparado com a febre espanhola do início do século passado, tem sido comparado com as grandes guerras do início do século XX. Então, assim, nós não tínhamos vivenciado ainda, pelo menos a nossa geração, nada similar com o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, esse momento nos traz um grande desafio, né? Que é pensar em alternativas durante a pandemia, e penso que nos traz um desafio ainda maior para o momento pós-pandemia. Durante a pandemia, objetivamente, o que as autoridades, né, e todas nós que estudamos violência doméstica recomendamos? Em primeiro lugar, todos aqueles que conhecem uma mulher que vivencia uma relação abusiva, precisa, e não importa se essa mulher é da família, se essa mulher é uma amiga, se essa mulher é uma vizinha, precisa ter um cuidado de manter um contato constante, frequente, via WhatsApp, via telefone, para vigiar e, ao mesmo tempo, dar um suporte para essa mulher. A divulgação dos números, né, de atendimentos emergenciais. A rede de acolhimento continua atuando, né, presencialmente e remotamente. Então, o número 180 em relação ao atendimento à mulher, o número 190 da Brigada Militar, Polícia Civil tem o WhatsApp disponível, Alô Defensoria Pública, número disponível. Vou postar depois na página da Faculdade de Direito todos esses números para vocês, para eu não perder o tempo aqui mencionando especificamente os números. Plantão da Delegacia da Mulher, plantão presencial, e nas cidades do interior, onde não há Delegacia da Mulher, na Delegacia de Polícia Civil. E, ao mesmo tempo, nós começarmos uma reflexão e um trabalho de comunicação e esclarecimento no sentido de que o agressor, ainda que na dinâmica do casal, a primeira agressão física venha a se manifestar durante o período do isolamento social, a tendência, pelo que se sabe, é que não aconteça uma única agressão, que seja simplesmente o estopim para uma série de agressões futuras. Então, é muito importante perceber que uma epidemia, que um confinamento, se por um lado incrementa situações de tensão e de conflito, por outro, não transforma um homem pacífico num homem violento. Não tem esse potencial. Não transforma uma dinâmica de casal sadia numa dinâmica de casal doentia. O coronavírus, né, não tem esse poder, digamos assim. Então, esse esclarecimento é muito importante. Apesar, né, de nós termos essa ausência da palavra que falou a professora Ana Paula, a gente precisa ter a consciência, né, de que a violência é uma realidade histórica e é uma realidade que, infelizmente, está presente na nossa cultura e em outras culturas também, porque temos visto os números de outros países que demonstram também um incremento dessa violência, mas pela proximidade das pessoas, não por uma mudança na dinâmica do casal ou na personalidade do próprio agressor, né? O Estado do Rio Grande do Sul lançou uma campanha, Quarentena Sem Violência, reforçando justamente essa ideia e a necessidade de que as mulheres não deixem de denunciar as agressões que elas venham a sofrer no período da pandemia. E, claro, né, se o meu otimismo, conhecido de todos os colegas, aí incorrigível, não me deixa falhar, para além dessas medidas, né, que nos cabem durante esse período de isolamento social, que dizem respeito, sim,
a esse olhar coletivo, a esse olhar protetor, sobretudo para aquelas mulheres que vivenciam situações abusivas, né? Informativo da comunidade como um todo. Eu penso que no final dessa pandemia, no momento pós-pandemia, talvez surja o nosso maior desafio, porque se as crises e as grandes crises elas têm a capacidade de alguma forma acelerar os acontecimentos históricos, quem sabe o nosso grande desafio não vai ser trabalhar para acelerar esse processo de concretização, né, da igualdade entre homens e mulheres em todos os espaços, seja na distribuição das tarefas domésticas, seja no cuidado, na responsabilidade com os filhos. Eu sempre me questionei por que é sempre a mãe que falta ao trabalho quando o filho está doente? Por que não é o pai que falta ao trabalho quando o filho está doente? Um maior equilíbrio e paridade também nas relações de trabalho, um fortalecimento, uma aposta no fortalecimento de uma nova autoestima feminina e de uma nova autoestima masculina também, que é extremamente necessária para a gente poder fazer essa transformação e essa aceleração histórica. E se recuse a silenciar diante da violência, diante da submissão, diante das injustiças sociais. E eu só consigo perceber, né, essa possibilidade, quem sabe otimista, de a gente ter a oportunidade de construir um outro tipo de sociedade menos violenta, né, no pós-pandemia, por meio de uma educação libertadora. E eu acho que todos nós aqui, né, estamos de alguma forma comprometidos com essa educação e com esse envolvimento. Enfim, eu tenho muita fé, né, de que, passado esse momento terrível que todos nós estamos vivendo, a gente consiga, quem sabe, né, ter a condição de progredir para um momento em que as relações se pautem muito mais pela palavra não violenta do que propriamente pelas agressões, pelas pressões, pelos assédios, né, que estão tão constantes, especialmente contra as mulheres, nos vários momentos e cenários das nossas vidas, não só no ambiente doméstico, mas também no ambiente laboral, né? Me parece que esse é o nosso grande desafio. Desculpa, é uma coisinha chata de fazer, mas todo mundo respeitando o tempo, a gente vai cortando todo mundo, desculpa. Não, fechou bem. Ok. Bom, então, muito obrigada, Vanessa, Simone, Ana Paula, Jamil. E agora a gente abre o espaço para quem quiser fazer uma pergunta para os nossos convidados na conversa. Ou, em não havendo ainda uma pergunta, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta um para o outro aqui, também são bem-vindos. Opa, peraí, temos mais mensagem. Ótimo. A Tula pergunta aqui, nossa querida professora Tula também, a violência doméstica ela ocorre em todas as classes sociais e atinge todas as mulheres. Ela gostaria, né, de lembrar do caso, né, de sexta-feira do assassinato da advogada Maria Elizabeth Rosa Pereira, assassinada covardemente com um tiro nas costas. Poderiam comentar esse caso? Quem gostaria de começar? Posso começar. Não, realmente, né? Até a ideia de começar a fala com aquele poema diz muito da nossa história. Sim, a violência doméstica ela é uma realidade, infelizmente, global. E não tem extrato, não há extrato social. Ela vai acontecer contra todas as mulheres no sentido mais amplo, até porque essa ideia de que a mulher pertence ao homem, né? É um objeto de pertencimento ao homem, e nós poderíamos acrescentar as crianças também, nessa referência, quer dizer, mulheres e crianças pertencem ao homem, ela está introjetada, né? No, digamos, inconsciente coletivo. Por isso que é fundamental que a gente consiga construir mecanismos de ruptura e de esclarecimento. Hoje em dia, em vários lugares do mundo, se trabalha, por exemplo, no caso da Espanha, Portugal, se trabalha hoje com
eles chamam lá centros de tratamento de agressores, mas na verdade é centros de educação de agressores, que trabalham como se fosse uma espécie de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Então, eles próprios formam grupos mediados por um terapeuta, né? E a partir da escuta do outro, eles conseguem se perceber dentro de uma dinâmica de violência, que em alguns casos acaba sendo transmitida de geração por geração, né? A partir da imitação. Então, eu tenho uma tendência, isso não é, claro, determinista, mas eu tenho uma tendência muito grande a reproduzir os comportamentos familiares. Então, se eu era oriunda de uma família em que havia violência do meu pai contra a minha mãe, eu posso internalizar a ideia de que aquela violência é mais naturalizada, né? Da mesma forma, o menino, quer dizer, o menino que via o pai agredindo a mãe e que saía em defesa da mãe, de repente, numa relação futura com a sua companheira, sem consciência disso, ele reproduz aquele comportamento que ele hostilizava em relação ao pai, né? Mas ele acaba reproduzindo. Então, são questões extremamente complexas, por isso que não se pode dizer que elas têm classe. Não tem classe, né? Acontece em todos os estratos sociais. Claro, em algumas situações, quanto maiores os conflitos e as dificuldades, os tensionamentos se tornam mais fortes, mas não se pode dizer que é possível simplesmente classificar a violência contra a mulher como algo referente aos estratos menos favorecidos economicamente. Seria uma completa inverdade, não faz nenhum sentido, né? A própria Maria da Penha era uma professora universitária e o marido dela era professor universitário, né? Eu acho que sim, sem dúvida. Isso a gente poderia, naqueles diversos planos de explicação que eu trabalhar, digamos, ou procurar compreender que as relações de gênero se construíram ao longo do tempo. Já dizia Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e as relações se constroem ao longo da história da humanidade. E as mulheres têm esse lugar de maior vulnerabilidade e risco de violência por conta de toda essa construção cultural histórica e do que lá dizia Hannah Arendt quando falava da sociedade grega, dizendo que o homem, o pater, poder, né, o poder do marido, o homem se tornava cidadão da polis na medida em que ele dispunha de toda a sua propriedade, desde as mulheres, as crianças, os escravos e todos os animais, né? Ou seja, essa condição de homem, ela historicamente vem recheada desse poder que o homem tem. Agora, o grau de vulnerabilidade de uma mulher num contexto social de classe média alta é diferente de uma mulher num contexto de classe social baixa, né? A rede de relações que essas mulheres têm de acesso a sistema protetivo, a rede de conhecimentos que essa mulher tem de acesso aos seus direitos vai ser diferente, né? Então é possível, acontecem esses casos que às vezes são ícones, que são famosos, que chegam a nos chocar, porque exatamente contrastam em relação à realidade que a gente não esperava ver, mas acontecem muitos outros casos, todos os dias, de mulheres anônimas, que estão em contextos em que a violência se naturaliza com mais facilidade, né? Então, não posso deixar aqui de registrar isso, porque acho que, partindo daquele conceito inicial que eu trabalhei, ou seja, estamos todos afetados por tudo isso. Agora, depende do nosso grau de vulnerabilidade, vamos estar mais ou menos. Na minha experiência, uma determinada categoria que eu vou dizer que não são vulneráveis economicamente, tem outros fatores de vulnerabilidade que vão desde a não percepção da violência, da não percepção do abuso. Então, a primeira etapa seria a conscientização do abuso por uma naturalização daquilo que é o ciclo da violência mesmo, que é óbvio que é muito distinto das comunidades mais vulneráveis, até uma questão de violência econômica patrimonial mesmo, do risco de perda, porque se eu estou numa classe vulnerável, eu já tenho violência patrimonial,
mas eu não tenho um amedronto muito forte de ficar numa situação que eu desconheço totalmente. A Letícia fez uma pergunta ali que é: o que vocês acham sobre o Tribunal de Justiça Gaúcho não prorrogar automaticamente as medidas protetivas em relação às mulheres vítimas de violência? Letícia, tu me traz essa informação, eu não sabia que isso tinha acontecido. E penso que o tribunal está correndo o risco de ser copartícipe, pelo menos negligente, numa situação tão séria como essa. E a Catarina Vanessa pediu para a gente oferecer sugestão de bibliografia para pesquisar sobre violência, que a gente, de repente, os professores podem separar e colocar lá na página da faculdade ou na página do Face, para dar sequência a esses estudos. Até eventualmente, se vocês quiserem oferecer algum texto, alguma coisa para a gente publicar na página do Face, também pode ser bem válido isso para a comunidade poder ter acesso. Não, com certeza. Faremos isso. E considerando que a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Eu acho que seriam essas as perguntas. Eu acho que a gente vai encerrando, já são 18h08. E eu gostaria só de passar para 1 minuto. 1 minuto, rapidinho, só para as considerações finais de cada um, pode ser? Vamos começar agora de trás para frente. Vanessa, 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Então, assim, meus queridos alunos e queridas alunas, nós temos uma missão que começa agora na pandemia, né? Criar uma grande rede, né, nacional de apoio e de fortalecimento do feminino. Essa vai ser a nossa grande tarefa nesse momento. A gente já tem a oportunidade de, por estarmos até numa condição mais privilegiada, de destinar esse período de isolamento para a nossa reflexão. Então, estão todos convocados, né, para participar desse trabalho. Ana, liga teu microfone. Certo. Eu queria dizer que eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo, determinados serviços são essenciais e acho que talvez a nossa missão seja apontar também para isso, né? Essa fala da Letícia, Tribunal de Justiça do Rio Grande, me parece que esses outros que eu referi, conselhos tutelares, escolas, né? As escolas, houve preocupação com a merenda, por exemplo, mas ninguém suscitou a essencialidade do serviço de suporte às famílias que as escolas fazem, né, no sentido da violência. Enfim, acho que a gente talvez tenha que chamar atenção a isso, né, da necessidade de suporte social às famílias nesse momento. E nesse sentido, fazendo coro ao que a professora Vanessa disse, fiquei sabendo agora há pouco que a cantora Vanessa Popozuda lançou uma campanha que é mandarem mensagens a todas as cantoras, atrizes, enfim, várias estão fazendo parte desse grupo, que é uma mensagem a ser encaminhada para elas, que diga o seguinte: uma flor para outra flor, como um código de que está havendo violência. Esse tipo de coisa eu acho muito válida nesse momento. A gente criar redes de suporte, já que a definição da rede de suporte ela não é só estatal, ela também é de sociedade, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento atípico, quem sabe essa ideia pode ser boa, uma flor para outra flor. Acho que se chega ao nosso ouvido, chega ao nosso celular, alguém precisando de ajuda, a gente tem que encaminhar para os órgãos competentes para tratar. Então, era isso. Esperança, gente. Vamos ver se essa pandemia se controla, se a gente volta logo para a aula e consegue matar essa saudade e dar conta de tudo isso que a gente tem que dar conta, que são problemas jurídicos, sociais, enfim, de várias ordens que nós vamos ter que rever após a pandemia. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor Jamil. Quando pierda todas as partidas, quando duerma com a soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el yunco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Simone. Eu queria, até me emocionei, eu queria dizer para a gente cuidar dos nossos afetos, para a gente lembrar dos nossos pais, das pessoas que estão impedidas de conviver, e que a gente pudesse lembrar que todos estamos precisando de um telefonema, de um contato, de um carinho. Eu vou colocar alguns telefones. Se alguém estiver se sentindo meio triste, enfim, nesse lugar, existem espaços de escuta qualificados, espaços de cuidado das nossas saúdes. Então, o que eu quero dizer é que a gente faça uma rede de humanidade, tá bem? Meus queridos, eu só quero agradecer muito vocês terem colaborado com essa parte chata, que é a questão do tempo, mas especialmente agradecer por todas as palavras, por todos os olhares, e por a gente saber que, apesar disso ser um trabalho, nós temos aqui os nossos grandes afetos também. Cada um de vocês é uma pessoa que mora no meu coração. E eu fico muito feliz da gente poder estar se encontrando. E eu espero logo poder abraçar todos vocês, não só os que estão aqui, mas todos que estão no vento. Então, assim, uma boa noite para todos.